Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês. A gente está aqui mais uma semana para mais uma aulinha. Como vocês sabem, a gente está na temporada de fazer análise literária, então hoje é mais uma aulinha sobre isso. Vocês sabem bem que eu estou tentando correr com esse conteúdo um pouquinho, mas acredito que depois, mas só mais umas 2 semanas, eu prometo, e a teoria literária volta para quem gosta de teoria literária, história literária, já volta logo em seguida, tá? Só preciso passar essas obras com vocês. E hoje a gente vai falar sobre uma obra muito importante que cai muito no vestibular, é a leitura obrigatória de alguns vestibulares, tá? Que é Iracema, do nosso queridíssimo José de Alencar. Bem, então hoje a gente vai fazer a análise desse livrinho, tá? Prometo que não vai ser uma aula muito demorada, como de Amor de Perdição. Eu vou tentar ser o mais rápido possível e ser mais objetivo, tá? Então hoje é Iracema, do José de Alencar. Vamos lá, então, para a nossa aulinha. Como eu já falei para vocês, esse livro. Passei de novo. Foi escrito pelo José de Alencar, certo? Ele é um autor do romantismo brasileiro, como vocês bem devem lembrar. E eu falei que ele é um dos autores mais importantes da prosa, certo? Que escreveu romances. Ele é um dos mais importantes. Ele escreveu romances de várias vertentes, certo? Inclusive, eu estava muito em dúvida, porque um romance dele que eu gosto muito, muito, muito é Senhora, certo? Que é um romance urbano dele, que os romances urbanos do Alencar são muito interessantes para a gente entender o Machado de Assis, que vem logo em seguida. Então, eu queria muito falar sobre Senhora, só que eu acho que eu não vou ter tempo, certo, de dar essa aula, e Iracema é leitura obrigatória, então eu precisava falar sobre Iracema com vocês, que também é um livro super importante, que fala sobre várias coisas que estão na base do nosso país, porque o Alencar, ele dizia isso, certo? O ideal que ele propagava é de que os escritores românticos tinham a função de criar essa nacionalidade, certo? Eles tinham esse dever de criar esse espírito de nacionalidade, de ajudar a fundar a nação brasileira, certo? De criar esse elemento do que é ser brasileiro, o que é ter brasilidade, certo? Tá na Alencar essa preocupação com tudo isso, certo? Então, esse romance Iracema é um romance que a gente chama de nativista ou indianista, certo? Os nativista e indianista é a mesma coisa, porque nativista são os romances que falam dos povos nativos, que a gente convencionou chamar de indígenas. Então, nativismo e indianismo é a mesma coisa. São romances que vão tratar desses primeiros povos, nesse momento da colonização, do encontro entre raças, da raça branca com os indígenas, certo? São romances que vão retratar esse momento. Então, a gente já imagina como que a gente está ambientado. É um romance que vai tratar da colonização do Brasil, ou seja, lá para 1500, 1600. Vai ser um romance que vai retratar essa época, tudo bem? Como eu falei para vocês, a forma como os românticos enxergavam os indígenas era uma forma idealizada, não era uma forma realística, certo? Ou seja, não era aquele indígena retratado de uma forma bacana, de uma forma legal, falando de todo o sofrimento, de todas as questões que envolvem esse povo, que é tão visto como inferior e tal, pelos brancos e tal. Não, é uma forma idealizada. Eles veem o indígena como se fosse um herói, como se fosse um herói medieval, certo? É uma forma muito romantizada, certo? Do indígena, para usar um termo bom. Então, esse livro vai simbolizar, como bem estava falando, esse primeiro encontro do branco com o indígena, e o próprio autor fala que esse livro é uma lenda. Ele fala que é a lenda da formação do Brasil. Acho que ele fala que é a lenda da formação do Ceará, certo? Que vai falar de como surgiu o Ceará em si. É muito interessante, gente. Isso, para mim, é o ponto principal do livro, a linguagem utilizada pelo Alencar, porque ela reflete essa preocupação dele com a criação dessa nacionalidade, certo? Porque, através dessa linguagem, ele mistura vocabulário indígena com outras palavras e tal, e cria uma linguagem própria, certo? E ele o tempo todo se refere a elementos da natureza. Isso é o ponto principal para mim. Referência a elementos da natureza. Tudo no livro gira em torno da natureza do Brasil, que é o ponto principal do Brasil, e da linguagem utilizada pelos indígenas. Então, tudo no romance, tudo nesse livro, gira em torno do índio, de sua língua, de sua cultura, em um certo ponto, e da natureza onde esse indígena está inserido, certo? São pontos principais que a gente tem que prestar atenção, principalmente na linguagem. Só que a linguagem vocês só vão ter acesso se vocês lerem. Olha, gente, eu sei que é um livro romântico, que tem todas aquelas descrições que a gente não aguenta ler e tal, só que Alencar é muito melhor que outros autores, vai por mim. Alencar ainda é tranquilo,
Se você pega a Iracema no domínio público, que eu estava dando uma olhada para essa aula, tem 84 páginas, gente. É curtinho, dá para ler, é super tranquilo. Depois que eu contar a história para vocês, até quando for ler, chegar uma parte chata, pula rapidinho, já vai para outra parte, porque vocês já vão conhecer basicamente a narrativa a partir dessa minha aula. Então, quando vocês forem ler, não fiquem presos. Eu preciso ler e prestar atenção em tudo no livro. Não, lê para você conhecer mesmo a obra, prestar atenção nessas coisas que eu estou falando, certo? Então, não fiquem presos àquela coisa de, eu preciso ler tudo, 100% tudo, entender tudo. Fiquem libertos disso, tá? A literatura não é para ser uma obrigação, a literatura é para ser um prazer e para ser fonte de conhecimento também, porque esse livro aqui mostra uma visão de mundo que a gente não está tão habituado e que é super importante para a gente, para nós nos entendermos enquanto brasileiros. O carrinho também enrolado, gente, perdão. Nada novo sobre o sol, né? Eu falei enrolado. Então, deixa eu fazer esse breve resumo de como funciona a história. Iracema, como já tem no título da obra, é uma indígena da tribo dos Tabajara e ela é muito importante. Primeiro porque ela é filha do pajé Araquém, então ela já tem essa ascendência, ela é filha de alguém que tem uma força religiosa muito importante para a tribo, certo? Ela é uma guerreira, ou seja, ela vai, desbrava as matas, ela atira com arco e flecha, ou seja, ela tem essa característica de ser uma mulher que vai para a mata, certo? Que não tem esse medo, não tem essa coisa. E, acima de tudo, ela tem uma função de sacerdotisa, porque ela guarda o segredo da jurema. A jurema é uma planta da qual você faz uma bebida alucinógena, certo? E para os indígenas, tomar essa bebida era uma espécie de transcendência. Para eles era muito importante esse momento, porque era como se você tivesse sonhos e enxergasse a realidade de uma outra forma. Então, o ritual de tomar essa bebida alucinógena era importantíssimo para eles. E Iracema era uma figura central e muito fundamental para a tribo, porque é ela quem guardava os segredos que envolviam a preparação dessa bebida, envolviam esse ritual. Então, assim como o pai dela, ela tinha uma importância religiosa fundamental para aquela comunidade dela, certo? Então, Iracema, muito bem, eu vou falar sobre como é feita a descrição da Iracema mais para o final da aula, certo? Sempre com elementos da natureza. A gente vai falar, né, que ela é virgem dos lábios de mel, porque é assim que ela é descrita. Sempre se referenciando a elementos da natureza. Sempre, o tempo todo. E ela vive em harmonia com essa natureza. No começo do livro, a primeira parte do romance é justamente o narrador falando sobre uma lenda que ele escutou, nananã, e dando indícios do que será falado, do que será contado, que é a história desse encontro entre o branco e o indígena nessa região do Ceará. E a partir do segundo capítulo já começa com as descrições da Iracema e a gente percebe o quanto ela vive em comunhão com a natureza, enquanto era tudo lindo, maravilhoso, a forma como os elementos da natureza circulavam, os animais cantando, ou seja, ela vivia super bem. E aí começa a merda, chega o homem branco, tudo começa a dar errado. Ela encontra esse homem, que é o Martim, certo? Que está sendo representado aqui nesse primeiro. Eu peguei esses desenhos, gente, porque eu achei eles muito bonitinhos e ilustrativos, mas o Martim é representado de jeito muito bonito, e na minha cabeça ele é a própria representação do demônio, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mais nada, mas enfim, não vou fazer juízo de valor. Ela encontra o Martim na mata, captura ele, porque ela vê um homem estranho invadindo os domínios da tribo dela e leva ele. Leva para a cabana do pai dela, do pajé. E daí lá a gente tem esse primeiro encontro entre as duas raças, que é de um estranhamento muito grande, porque é um homem que eles nunca viram antes. Certo? O Martim é loiro, branco e tal, e eles são todos indígenas, de pele mais escura, cabelos pretos. É um choque muito grande entre essas duas culturas que se encontram, mas além desse choque, tem um grande fascínio, porque todos ficam encantados pelo Martim, e esse primeiro momento é até muito receptivo, eles recebem o Martim dentro da tribo com eles, certo? E com o passar do tempo, a Iracema começa a se apaixonar por ele, porque ela é o quê? Burra. Ela começa a nutrir sentimentos pelo Martim, começa a se afeiçoar por ele, só que ela sabe que vai dar merda, ela não pode ficar com ele, porque ele é de uma cultura diferente, representaria uma traição para o povo dela, ela largar, abdicar da cultura, de tudo dela, para ficar com esse desconhecido, esse homem branco, certo? Então, esse primeiro choque cultural, essa primeira entrada dele, e ele é muito bem recebido, inclusive, ele também começa a se afeiçoar pela Iracema, certo? E o próprio pai dela, o pai de Araquém, meio que abençoa essa união entre os dois, certo? Porque não sabia a merda que ia vir em seguida. Daí,
Conforme foi passando o tempo, o Martim foi conhecendo mais dos costumes da tribo, da cultura deles, foi sendo mais inserido na comunidade. Tinha alguns que não gostavam, mas tinha quem gostasse, como era assim. Ele fica sabendo da existência do segredo da Jurema, e ele pede para Iracema dar essa bebida para ele, para que pelo menos enquanto ele estiver sonhando, alucinando, ele possa imaginar os dois juntos. Daí Iracema, como não é boba nem nada, vai lá, dá a bebida para ele, e nisso ela aproveita que ele está lá todo meio alucinado e faz tudo que ela tem vontade de fazer com ele, se entrega para ele e tal. E os outros da tribo descobrem isso, que ela entregou o segredo da Jurema para ele. E daí, principalmente o Irapuã, que era um guerreiro muito fluente, fica revoltado com isso. Ele fala, mano, como assim? O que é isso que tá acontecendo? Esse cara tá entrando muito já, tá muito dentro da tribo, já não tô gostando. E começa esse conflito entre eles. Só que o Pajé Araquém acaba amenizando as coisas, e nisso, é um detalhe que eu esqueci de contar. Conforme o tempo que o Martim tá lá, ele fala que ele já fez amizade com uma outra tribo indígena, que é a tribo dos Tibira. Inclusive, ele tinha um índio que acompanhava ele no momento em que ele foi capturado pela Iracema, que é o Poti. E daí a Iracema, sabendo disso, nesse momento do conflito todo, que todo mundo queria matar o Martim, ela vai atrás dos Tibira, encontra o Poti, e juntos eles tramam uma forma de tirar o Martim de lá. Daí, né, o Araquém ameniza as coisas, a Iracema vai lá, entrega a bebida da Jurema para todo mundo, enquanto tá todo mundo alucinando, ela foge com o Martim, o Poti, e ela nega toda a família dela, porque fugir com o Martim representa ela negando a cultura dela, negando a família dela, porque ela largou a tribo, ela nunca mais vai poder voltar, nunca mais fazer nada disso. E lembra que eu falei que ela era uma figura muito importante, porque ela tinha uma função religiosa, de sacerdotisa, ela guardava o segredo da Jurema. Então, a partir desse momento, os Tabajara ficam muito bravos, porque basicamente ela foi roubada pelos Tibira, porque o Martim e o Poti faziam parte dessa tribo agora. Então começa uma guerra entre os Tabajara e o Tibira, e a Iracema fica do lado do amor da vida dela, né? Do Martim, fica, e nega a família dela. E nisso, várias pessoas que ela conhecia, várias pessoas que de quem ela gostava morrem, porque a tribo Tabajara perde essa guerra para os Tibira. Então é muito sofrido para ela todo esse momento, mas a partir disso ela assume as consequências do ato que ela teve, e ela fica do lado do Martim, que foi quem ela escolheu, negando toda a família dela. Então, depois desse conflito, desse momento, ela, o Martim e o Poti vão para o litoral e ficam lá por um tempo e tal, né? Só que nisso, o Martim começa a ficar entediado, porque ele não gostava daquela vida calma e tal, ele queria aventuras, então ele começa a passar mais tempo caçando, mais tempo fazendo aventuras com o Poti, e a Iracema fica grávida, só que ele não liga muito para isso, ele vai, faz uma viagem muito longa, e a gravidez dela é muito difícil. No parto, gente, ela quase morre, ela sofre, 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 e o nome que ela dá para o filho dela é Moacir, que se chama Nascido do Meu Sofrimento. Olha que pesado, ou seja, esse primeiro brasileiro que nasce, fruto da união dessas duas raças, já nasce do puro sofrimento, basicamente do extermínio da raça indígena, porque quem dá luz a ele é uma mulher que negou toda a sua ancestralidade, que negou todo o passado dela na tribo, e que sofre até não querer mais para poder trazer esse homem à vida. Ou seja, a união com o branco representa todo o sofrimento que o indígena vai passar. Olha como é poderosa a simbologia desse livro. A união do indígena com o branco vai ter sofrimento, vai acarretar sofrimento, e ela, depois do parto, a Iracema fica muito fraca, ela não tem nem força para amamentar a criança, mal consegue, e então o Martim resolve voltar para casa, né, depois de deixar a mulher dele lá toda sofrendo, e ela entrega os filhos no braço dele e morre. Então ele enterra ela no pé do coqueiro e vai embora, de volta para a pátria dele. Anos depois ele volta com outros colonizadores e finca uma cruz de madeira no chão, dando início finalmente à colonização do Brasil. Ou seja, o que é representado aqui nessa história é justamente isso, que o branco vem para tirar tudo que tem para tirar da terra, que a união desses dois povos não é uma união que vai ser boa, é uma união que vai acarretar muito sofrimento, e é assim que eles ficam no final. É até assim que acontece, porque o branco, na verdade, não tem interesses nem nada disso. Ele vai voltar para a pátria dele, ele vai fazer o que ele tem que fazer, certo? E sem se importar muito com essa mulher em si, certo?
Então, por isso que é tão poderoso esse livro. Inclusive, esse momento do romantismo, que vai voltar no passado nacional para criar esse sentimento de brasilidade e tal, esse sentimento de nacionalidade, é muito criticado porque ele exclui a figura do negro, que também é um ponto muito importante para a formação do Brasil, certo? São essas três raças que se misturam no Brasil. A raça branca, indígena e a negra, que formam o nosso país, certo? E, no, e aqui, nesse momento, no Alencar, esse ponto é excluído. Só se fala da união dessas duas raças, da branca e com a indígena. Então, isso é uma crítica muito séria que a gente tem que fazer o trabalho do Alencar. A influência dos negros na formação da cultura brasileira só vai ser retomada lá no modernismo, que é um ponto que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? Então, vamos lá. Já fiz esse primeiro momento, que eu falei do, do resumo do livro. Então, vamos agora falar um pouquinho mais sobre a análise, certo, das categorias da narrativa que eu já expliquei para vocês na aula passada. Se alguém tiver com dúvida, pode me perguntar ou voltar na aula passada também. Primeiro, o narrador desse livro é um narrador onisciente. Ele é em terceira pessoa, ele conhece tudo, sabe tudo, ele é como se fosse Deus. Certo? Inclusive, ele é tão Deus que ele mistura o vocabulário indígena com o do português, porque o Alencar queria criar essa linguagem nova, certo? Meio desprendida do português de Portugal. Então, por isso é tão interessante esse momento e como é construído esse narrador. Certo? Narratar, esse leitor hipotético, aqui é o leitor é o leitor típico de 1800, esse leitor afeiçoado aos livros do romantismo, porque esse romance tem muito por esse sentimento da Iracema, ele foi muito também mal interpretado, ou seja, essa ideia do indígena se doar ao branco, porque é uma raça superior, tal, entre aspas, isso é uma crítica que eu estou fazendo, esse ideário romântico, tal. Foi lido de uma forma, certo? Que hoje em dia a gente já vê que foi outra, a intenção da Alencar falando disso. A criação dos personagens é muito interessante, porque aqui a gente tem uma coisa chamada personagens históricos. Como assim, professor? As personagens desse romance não necessariamente representam elas mesmas. Elas representam coisas maiores do que elas, certo? O Martinho é um personagem histórico, ele não representa só Martinho, ele representa toda uma gama de colonizadores que chegaram no Brasil, chegaram na América, certo? Ou seja, Martim, eu já vi essa associação sendo feita, pode estar se referindo a Marte, que é o deus romano da guerra, certo? Que veio para roubar, matar e destruir, como eu falei. Ou seja, Martim, ele não representa só ele representa toda essa colonização europeia que chega na América, inclusive porque Iracema não representa só ela representa todos os povos nativos da América, porque Iracema é um anagrama para a palavra América. Se você muda as letrinhas de Iracema, forma a palavra América. Então, ela representa todos esses povos nativos da América que sofreram na mão do colonizador, que foram exterminados, que foram separados de sua cultura, porque é isso que acontece com Iracema. Ela se unir com o colonizador significa ela negar tudo, e ela querer no sofrimento, na desgraça, na desarmonia, tudo dá errado na vida dela a partir desse encontro com Martim. Então, isso que simboliza a união das raças, não é uma união boa, é uma união que vai trazer o sofrimento, vai trazer o Moacir, certo? E que vai acarretar justamente a destruição dos indígenas, certo? Porque Iracema morre no final. Morre da forma mais dolorosa possível, ao meu ver, certo? Então, tem esses personagens históricos que representam mais do que só eles mesmos. E essa trama que eu contei para vocês, essa história, é toda escrita, gente, é quase como se fosse um poema em prosa, porque o Alencar usa um jeito muito bonito de falar, e eu vou mostrar para vocês, ele usa muitas figuras de linguagem, então é quase como se fosse um grande poema, esse livro, certo? Inclusive os capítulos são curtinhos, se vocês quiserem separar, eu vou ler um capítulo da Iracema por dia, é tranquilo, vocês conseguem facinho, certo? O espaço, como eu falei, toda a história é mentalizada em meio à natureza, em meio a toda aquela mata, o tempo todo o Alencar se refere a elementos da natureza com nomes dados pelos próprios indígenas, e ele também usa isso para descrever as coisas, ou seja, as descrições das pessoas são feitas em comparação a elementos da natureza. A gente vai ver isso agora, quando eu for mostrar para vocês o trecho do comecinho do romance, tá? Então, toda essa ambientação, gente, no meio da mata,
ambiente quase bucólico, assim, certo? De você estar no meio da natureza, vivendo aquele momento, apreciando toda aquela harmonia, certo? E também mostra uma preocupação do Alencar com com como essa natureza brasileira foi devastada pelos colonizadores, como eles chegaram, destruíram tudo, eles avançaram sem ter respeito por toda essa harmonia que existia entre os seres humanos que aqui viviam e essa natureza, certo? E ele se passa em 1600, ou seja, essa história retrata esse começo da colonização, essa briga por quem ia ficar com essa terra brasileira, ou seja, o tempo e o espaço são importantes para esse livro, porque ele é bem específico. Ele é bem desse começo de 1600, quando tinha essas expedições para o Brasil, para o descobrimento, para tudo o resto, certo? Então, é muito importante isso, e ter isso em mente. Então, vamos ver agora esse comecinho do segundo capítulo, como eu falei, que quando começam as descrições da Iracema, para a gente entender como é que funciona isso. Vamos lá. Eu coloquei como natureza e literatura. E o Alencar começa falando assim: muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque com seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé gracil e nu mal roçava, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Ou seja, o que ele está falando? Ele só descreveu Iracema. Aqui, lógico, são vários parágrafos que eu acabei juntando para caber no slide, mas olha como essa descrição, virgem dos lábios de mel. Não são lábios vermelhos, lábios bonitos, são lábios de mel. Ele compara com esse alimento tão doce como mel. Os cabelos negros como a asa da graúna. A graúna é uma ave que tem as penas muito pretas, ou seja, é um cabelo preto muito brilhante e longos como o talhe da palmeira. Não são longos, eles são longos como o talhe de palmeira, ou seja, ele compara ao tempo todo com elementos da natureza, o favo da jati, que é provavelmente alguma planta mais doce, com a baunilha que perfuma o bosque, ou seja, olha como ele compara esse tempo todo com elementos da natureza, e olha como ela vive em harmonia com esse ambiente. O pé dela, ele não roçava, ele alisava a grama com o orvalho da manhã, que é a verde pelúcia que vestia a terra, ou seja, a grama verde, com as primeiras águas. As primeiras águas são o orvalho da manhã, essa primeira aguinha que fica na grama, ou seja, eles não tinham uma relação de destruição da natureza, eles viviam em plena harmonia com isso, a ponto de o narrador ter de descrevê-los em comparação com elementos da natureza, porque eles e a natureza eram uma única coisa. Mas a partir da chegada do colonizador, do Martim, só tem sofrimento, só tem coisas ruins que acontecem. Então, esse livro, Iracema, gente, é muito importante para que vocês pensem em todos esses elementos, em como esse contato das culturas, na verdade, não foi um contato, foi um choque que trouxe muita devastação para os povos nativos. Então, até hoje a questão indígena é um assunto muito sério que deve ser debatido no Brasil, porque ainda mais com esse governo que a gente tem que falar que não vai dar 1 centímetro de terra para indígenas, que são os povos originários que estavam aqui vivendo em comunhão com a natureza, e depois, quando chega o colonizador, só traz destruição e coisas ruins para eles, que destrói a terra. Então, é um romance muito interessante que deve ser debatido, que deve ser lido com esse teor crítico muito grande, falando desse primeiro contato que vai gerar o sofrimento. Então, gente, eu acho que para a aula de hoje é isso, acho que eu até me estendi mais. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, espero que tenha sido esclarecedora essa minha aula sobre Iracema. Ela foi bem pontual para a gente não abranger muitas coisas, para ser mais repassar justamente esse teor crítico, enfatizar esse teor crítico que eu queria enfatizar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até